Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 18 de novembro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. É a parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque encontrei uma dracma que estava perdida. Assim digo-vos, há grande júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as Tuas verdades, provindas diretamente de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e que nós estejamos aptos a receber da melhor forma possível, em nossos corações, em nossas mentes, tudo que nos será trazido na noite de hoje, agradecendo antecipadamente por esta bênção, por esta oportunidade e tentando valorizar estas lições que Tu nos trouxeste, Senhor. Lições tão valorosas, tão importantes e contadas, ensinadas de forma tão simples, com a Tua sabedoria divina, e que muitos de nós, mesmo passados mais de 2 milênios, ainda não conseguimos alcançar. Mas que, com a Tua ajuda, com a ajuda dos Teus emissários, os nossos amigos e benfeitores espirituais, que têm nos ajudado através das suas mensagens, das suas interpretações, dos seus textos, tem nos ajudado a compreender, que nós possamos, então, saber, guardar e valorizar tudo que nos será trazido hoje. Então, antecipadamente agradecidos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, a parábola da dracma perdida, ela é contada juntamente com outras 2 parábolas. Todas as 3 parábolas têm a mesma mensagem, porém, sob alegorias, diferentes. E isso é muito interessante, porque Jesus, na sua sabedoria divina, ele queria, com as suas palavras, com as suas parábolas, com as suas lições, tocar o coração de cada um de nós. Então, se às vezes, vejamos a sabedoria de Jesus, meus irmãos, se às vezes uma história não calava fundo no coração de uma determinada pessoa, ele se preocupava em contar ou a mesma história de uma outra forma, ou então uma outra história parecida, para que todos que o ouvissem pudessem valorizar, atentar para o que ele estava falando e guardar, dentro do seu coração, da sua mente, aquela lição, aquela história. Um professor humano, todos nós que já passamos pelos bancos escolares, também, se for um bom professor, um professor diligente, um professor atento às necessidades dos seus alunos, ele também faz isso.
Então, às vezes, a gente acha engraçado até um professor que gosta de contar histórias, contar casos, e ele, às vezes, está fazendo isso de uma forma simples, né, informal, para justamente alcançar aquele aluno que talvez tenha um pouco mais de dificuldade de entender a regra da lição que ele está querendo transmitir, né, do conteúdo que ele está querendo ensinar. Então, inventam-se canções, né, para o aluno decorar a fórmula ou a composição de um determinado organismo, ou uma fórmula matemática, uma fórmula da física. Por quê? Porque ele sabe que nem todo aluno que ouvir somente ou vir a fórmula exposta no quadro, ou a regra, né, da língua portuguesa, por exemplo, conseguirá guardar aquele ensinamento e aprender de verdade, né? Porque muitas vezes a gente pode até memorizar por algumas horas, né? A gente vai para a prova com aquela memória recente, mas passados 2, 3 meses ou alguns anos, o aluno já não sabe mais, né, do que se trata, não sabe repetir o que supostamente havia aprendido e muito menos passar adiante, né, explicar aquele conteúdo. Então Jesus, que é o mestre dos mestres, ele, preocupado em alcançar todos nós, muitas vezes ele deu a mesma lição sob diversas formas. É exatamente isso que aconteceu com a parábola da dracma perdida. É a mesma história, o mesmo ensinamento contido na parábola da dracma perdida, na parábola da ovelha desgarrada e na parábola do filho pródigo. Vejamos que interessante, né? E por que, né, falar uma mesma lição, um mesmo ensinamento, sob 3 formas diferentes? Porque é muito importante a lição que está contida nessas 3 parábolas. É a lição, né, como nós veremos aqui com o apoio de Vinícius, no livro que nós temos usado aqui nas nossas pregações, né, em torno do mestre. Veremos com a ajuda também do professor Clóvis Tavares, que no seu livro, que muitos desprezam, né, não o livro em si do professor Clóvis, livros infantis, muitas vezes são desprezados por nós outros adultos, né, que já temos alguma experiência de vida, alguma maturidade, e achamos que livro infantil, né, não serve para mim, não serve, ou às vezes não serve para nada, né, é só para distrair a criançada e tal. Muito pelo contrário, meus irmãos. Há livros infantis que são verdadeiros tesouros, né? E esse livro aqui do professor Clóvis, Histórias que Jesus Contou, é um deles. Então, algumas pessoas vão às livrarias e nem passam pela seção de livros infantis. Eu quero, né, se achando já um intelectual, né, um culto, eu vou ficar acha que é perda de tempo, né? Eu vou ficar perdendo tempo com livro infantil, e às vezes é exatamente no livro infantil que está uma lição que a gente precisava conhecer e aprender, né? Então, professor Clóvis, no seu livro dedicado às crianças, dentre outros que ele tem, né, esse aqui especificamente conta e explica com a sabedoria do professor Clóvis Tavares as parábolas que Jesus contou. Por isso que o nome do livro é Histórias que Jesus Contou. Então ele tem, numa linguagem simples, terna, voltada para as crianças, lições que nós adultos para as quais devemos atentar e devemos guardar em nossos corações e em nossas mentes. Então também nós pediremos licença para aproveitar essa sabedoria. E aí, como nós temos usado o livro de Vinícius, né, em torno do mestre, ele tem um capítulo dedicado a essa parábola muito interessante, como todos os capítulos, por sinal, não somente desse livro, né, em torno do mestre, mas de todos os livros dele, em torno do mestre, nas pegadas do mestre e outros, né, mais. Então ele tem aqui um capítulo intitulado A Dracma Perdida. Nós vamos ler e depois nós vamos fazer, como eu aprendi com a minha mãe, Glenda, né, professora de língua portuguesa, vamos fazer um intertexto, né, com outro texto do próprio Vinícius nesse mesmo livro
e também com esse do professor Clovis, Histórias que Jesus Contou, que também tem um capítulo sobre a parábola da dracma perdida. Então, depois que Vinícius transcreve o texto do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler como mensagem preparatória para a prece, ele começa a fazer a interpretação com as seguintes palavras. A parábola supra faz parte da tríade parabólica, onde figura a seu lado a do filho pródigo e da ovelha tresmalhada. Foi o que nós acabamos de dizer. Todas encerram o mesmo ensinamento, revelam o mesmo axioma inconteste que o Espiritismo vem rememorar, a unidade do destino. Então, já começa Vinícius com uma afirmativa muito interessante, porque a parábola, por isso que a gente tem que se aproveitar da sabedoria dessas grandes almas, né, ou que escreveram encarnadas, né, conhecimento, sabedoria, bom senso, discernimento de si próprios, né, como Vinícius, como o professor Clóvis Tavares, ou aproveitarmos a sabedoria dos espíritos que vieram e vêm sempre nos ajudar, como, por exemplo, um Emmanuel, ou os espíritos que fizeram parte da codificação kardeciana, né, que escrevem ou escreveram, né, justamente para transmitir para nós outros a sua sabedoria, o seu conhecimento. Eles que já estão em estágios evolutivos muito mais avançados do que nós outros. Então, é interessante e, mais do que isso, é necessário, meus irmãos, que nós busquemos, que nós nos atentemos para estas lições. Né? Não podemos nos achar autossuficientes na interpretação do Evangelho, da Palavra de Deus. Nós temos que buscar nesses espíritos, nessas pessoas, com autoridade, né, quando falam com propriedade. Porque muitos de nós, muitas vezes, nos arvoramos em intérpretes da Palavra de Deus, da Palavra de Jesus, e não estamos a fazer nada além de propagar impropérios, né, besteira, prestando, na verdade, um desserviço, né, ao Cristo, à religião, não somente à religião espírita, mas à religião, né, ao instituto da religião de religação com Deus. A gente está promovendo, na verdade, um afastamento de Deus, se achando, né, o intérprete, né, o capaz, né, o autossuficiente, e querendo que outras pessoas comunguem conosco da nossa insensatez, muitas vezes do nosso desequilíbrio, da nossa loucura. Então a gente tem que ter cuidado. Quer um caminho seguro? Busque as pessoas, as autoridades, os espíritos que já passaram por nós aqui na Terra e que deixaram as suas lições, que permanecem até hoje. Boas, ótimas, né? Sempre atuais, sem modernismos, sem modernização, né, ou atualização. A palavra verdadeira, a palavra boa, ela é imortal, ela é atemporal. Então, às vezes, a gente lê alguma coisa e faz comparações com o que está acontecendo no mundo hoje. Ah, isso não se aplica mais. Não se aplica o quê? Se aplica e mais do que nunca. Nós é que não estamos adaptados à palavra do Cristo, às lições desses grandes emissários de Jesus, né, desses grandes trabalhadores, colaboradores. Nós é que temos que nos adaptar, né? Então, não é a palavra de Jesus ou a palavra desses grandes que tem que ser atualizada. Pelo contrário, nós é que temos que nos adaptar a elas, né? Jesus disse, inclusive, né, ele fez questão de deixar claro, e os discípulos, os evangelistas, registraram essa fala de Jesus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então não tem que atualizar nada. Já está atualizado. A palavra de Deus, a palavra de Jesus são imortais, atemporais, não sujeitas às modernidades,
né? Agora é assim, agora é assado. Não tem nada disso. A palavra de Jesus é a mesma para sempre. E a palavra de Deus, lógico, né, que é o que Jesus veio nos trazer, muito mais ainda, né? Então, continuando aqui, Vinícius. Todas encerram o mesmo ensinamento, revelam o mesmo axioma inconteste, que o Espiritismo vem rememorar. Olha aí, o Espiritismo veio muito tempo depois, né, da vinda do Cristo, rememorando as mesmas coisas que Jesus havia dito. Então, né, aproximadamente, né, 1800, 1850 anos depois, mais ou menos, falando a mesma coisa. Então, alguém pode ter, naquele momento em que o Espiritismo surgiu, dito, mas agora a gente tem que pensar de outra forma, né? Não da forma como Jesus falou há mais de 2000 anos atrás e tal. Não, tem que pensar da forma como Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, é exatamente seguir o que ele disse, o que ele ensinou, e que está valendo até hoje e valerá sempre. A unidade do destino. Qual é o axioma inconteste? Unidade do destino. O que é isso? É a perfeição a qual todos nós estamos destinados. Nós, criaturas de Deus, todos nós, todos, do ser mais evoluído que está hoje aqui habitando o planeta Terra, ao ser menos evoluído, o ser mais cruel, mais vingativo, enfim, com a mentalidade, a inteligência mais perversa, cruel que nós possamos imaginar, ele também vai chegar à perfeição. Então, esse é o axioma aqui que Vinícius destaca. É inconteste. Por mais que a gente veja algumas pessoas, às vezes, fazendo determinadas coisas e pense, né, esse não tem jeito. Tem jeito. Graças ao bom Deus. Graças a Jesus. Graças ao trabalho da espiritualidade. Tem jeito. Eu, você, todos nós temos jeito. Aquele defeitinho, aquele pecado que a gente tem dificuldade de se livrar, né, de vencer, nós vamos vencer, graças a Deus. Agora, depende de nós, né, também, nos esforçarmos, querermos, né, porque a gente às vezes está naquela, né, ideologia, né, aquela postura de, é um pecadinho de nada, né? Não faz mal a ninguém. Então, se a gente não se incomodar, e por isso também, né, que Jesus contou essa parábola junto com outras duas, né, que também é a parábola do filho pródigo. Tem um momento lá da parábola do filho pródigo, que até o professor Clóvis também dizia, ele tinha uma frase muito interessante sobre isso, né? Na parábola do filho pródigo, num dado momento, depois que ele está lá afastado do pai, e que acabou, né, o dinheiro, a fortuna e tal, ele está numa situação péssima, cuidando de porcos, não podendo comer sequer o alimento que era destinado aos porcos. Jesus fala isso. E caindo em si, então quer dizer, tem um momento em que a gente cai em si. Ou, como dizia o professor Clóvis, com outras palavras, toma indigestão do mal. É igual quando a gente come demais, e às vezes come uma comida pesada, né? E chega uma hora que você, não dá mais, né? Não cabe mais e se bobear, você já sai da mesa indo para o banheiro, né? Passando mal. Tomar indigestão do mal é isso, meus irmãos. É quando o mal, porque muitas vezes a gente pratica o mal sentindo até um certo prazer, não é mesmo? A gente gosta até às vezes de ver determinadas coisas acontecerem, né? De ver uma pessoa que às vezes é um desafeto nosso, né? Um antagonista se dando mal, né? E às vezes a gente até não verbaliza isso da forma verdadeira, correta, mas usa, né, artimanhas, né, subterfúgios para falar a mesma coisa com outras palavras, como por exemplo, o mundo dá muitas voltas, viu? Aqui se faz, aqui se paga, né? O castigo vem a cavalo e outras coisas mais, né? Então a lei é de causa e efeito. Então a gente está demonstrando o que com isso?
que a gente está meio que satisfeito ali com o que está acontecendo, né, com aquela pessoa. O que é isso? Isso é coração duro, né, vingativo, aquele que se compraz com o mal. A gente tem que se incomodar quando a gente vê alguém sofrendo, mesmo que seja um antagonista nosso, um desafeto, né? O mal tem que causar mal-estar na gente, e não o contrário, bem-estar. Né? Senão a gente está violando a essência divina que faz parte, né, de cada um de nós. Então é isso, a unidade do destino é isso. E continua Vinícius, essas parábolas nos fazem vislumbrar esta verdade da mais subida importância. A justiça de Deus é misericórdia. E a sua misericórdia é justiça. Então já começa também esse aspecto aí. Justiça e misericórdia divinas são a mesma coisa. E aí ele fala aqui, ao homem é difícil apreender perfeitamente este acerto, né, essa assertiva, essa afirmação, dado o conceito errôneo que neste mundo se faz de justiça e de misericórdia. Tais predicados, para a maioria, são entre si incompatíveis. Para nós outros, seres humanos, espíritos atrasados, quando se usa de justiça, não pode se usar de misericórdia. Quando se usa de misericórdia, não pode se usar de justiça. A gente acha que é incompatível, mas não é. Pelo contrário. Tais predicados, para a maioria, são entre si incompatíveis. Quando um deles atua, o outro permanece inerte. Isso para a nossa opinião, para a nossa compreensão atrasada, né? E ele diz mais, Vinícius, de fato é assim que os homens procedem quando supõem fazer justiça ou usar de misericórdia. Em Deus, justiça e misericórdia se identificam, agem concomitantemente, quer dizer, agem juntas. Uma não anula, não impede a outra, pelo contrário. Ao mesmo tempo, olha aí, sem nenhuma incompatibilidade, embebendo-se uma na outra. Que maravilha, né? Para afirmar esta asserção em nosso espírito, basta considerarmos que não pode haver conflito entre as virtudes. Olha que explicação maravilhosa de Vinícius, meus irmãos. Não pode haver conflito entre virtudes. A pessoa que começa o espírito, que começa a adquirir, a desenvolver virtudes, não há uma virtude que anule a outra, que atrapalhe, não é mesmo? Pelo contrário. O amor, quando nós alcançarmos, né, a dimensão do amor que Jesus quis nos ensinar, amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, e depois ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O primeiro passo para a gente, em relação ao amor, é nós conseguirmos amar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, como nós amamos a nós mesmos. Então, mesmo esse amor que nós temos para com nós mesmos, meio egoísta, né, meio imperfeito, a gente tem que começar a estender para os nossos irmãos. É imperfeito ainda, mas já é uma expressão do amor. Mas Jesus, ele nos deixou um ensinamento maior ainda. Ele disse, ó, sem falar, né, com essas palavras que eu vou falar agora, o primeiro passo é amar-vos uns aos outros, né? Vós vos amardes. E o segundo, quando a gente já conseguir estar nesse patamar de nos amarmos uns aos outros, aí a gente tem que dar o passo adiante, subir mais um degrau, amarmos uns aos outros, não como nós amamos a nós mesmos, mas como Jesus nos amou. Aí é o amor divino, é o amor totalmente desprendido, é o amor que ama o ingrato, que ama o inimigo, né? Esse é o amor que Jesus veio nos trazer e que ele quer que nós alcancemos. Mas a gente não consegue amar os outros, nem como a gente se ama.
Não é verdade? Então, ó, não pode haver conflito entre as virtudes. Todas as virtudes são modalidades de uma só virtude, olha aí, que é o amor. Vinícius está falando para mim, todas as virtudes são modalidades de uma só, que é o amor, é a virtude máxima. Elas se completam em seus aspectos multiformes. A divergência e divergência irredutível verifica-se entre as virtudes e o vício. Aí sim, tem diferença? Tem. Não de virtude para virtude. De virtude para o vício, para o pecado, né? Do bem e do mal. Da luz e das trevas. Aí sim tem diferença. Luz com luz? Não, é tudo luz. Bem com bem? É tudo bem. Virtude com virtude? É tudo virtude. Então, continua Vinícius. A unidade do destino resulta da unidade entre a justiça e a misericórdia divinos. Está lá no Livro dos Espíritos. Lei de justiça, de amor e de misericórdia. Ué, justiça misturada com amor e com misericórdia? É isso mesmo? É isso mesmo. A nossa justiça que é, né, desde os tempos romanos lá, que a gente tem a frase, né, dura lex sed lex, né, a lei é dura, mas é a lei. A nossa lei humana que é dura, implacável, né, a lei de Deus não, ela é mesclada com amor, com misericórdia, ou em algumas outras traduções, caridade, que é o amor, né, na prática, no caso concreto ali. A unidade do destino resulta da unidade entre a justiça e a misericórdia divinas. O justo foi pecador. O pecador será justo. Olha a unidade do destino. Quem é justo hoje, na Bíblia, poucas pessoas receberam a qualificação, a adjetivação, né, de justo. Simeão e Ana, quem mais? José, outros que eu não vou lembrar agora, mas são poucos, né? Por quê? Porque a justiça encerra, né, é uma expressão, a justiça perfeita é uma expressão da justiça de Deus. Então é essa justiça mesclada com amor, com misericórdia. Então, o pecador de ontem será o justo de amanhã. E o justo de hoje já foi um pecador em algum momento, mas caiu em si, né? Levantou-se, como está na parábola do filho pródigo, e foi ter com seu pai. Então não é a gente também ficar arrependido, reconhecendo que errou e não fazer nada. Ficar naquilo ali, eu sou um pecador, eu sou um pecador. E o que você está fazendo para mudar isso? Né? Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que o vosso pecado seja apagado, digamos assim, né? Para que não permaneceis no pecado. Então, não é só se arrepender, é se arrepender e se converter de verdade. Né? Não é passar a dizer que agora eu sou cristão e acabou, não. É agir, né? Mudar a postura diante da vida. Então, o justo foi pecador, o pecador será justo, diz Vinícius. Daí porque há grande júbilo entre os anjos, ele bota aqui entre parênteses, justos, por um pecador que se arrepende. Dito isto sobre a ideia central da parábola vertente, analisemo-la através dos pormenores de sua urdidura. Já dissemos que Jesus formulou 3 parábolas, colimando o mesmo objetivo. Todavia, estudando-as separadamente, vamos descobrir ensinos diversos, que, a par da ideia central comum nesta trilogia, aparecem como acessórios
muito preciosos. Então, olha aí, Jesus querendo atingir cada coração individualmente. A parábola do filho pródigo não tocou o seu coração? Então, talvez a parábola da ovelha desgarrada, né, da ovelha tresmalhada, da ovelha perdida, vai tocar. Não tocou também a parábola da dracma perdida, por certo. Ou, se você ouviu a parábola da dracma perdida e da ovelha desgarrada e não, né, seu coração não vibrou, eu vou contar a parábola do filho pródigo. E certamente seu coração vai vibrar. Foi isso que Jesus fez, meus irmãos. Olha que maravilha, né? Então, só antes de continuar aqui a interpretação de Vinícius, né, desses outros aspectos que ele chama de acessórios muito preciosos, vamos ver o que o professor Clóvis Tavares fala para as crianças e para todos nós que, na verdade, somos crianças espirituais, né, sobre a parábola da dracma perdida. Vejamos que maravilha. Esta parábola, filhinho, olha o carinho do professor Clóvis, né? Como as duas anteriores, quer dizer, a da ovelha desgarrada e a do filho pródigo, e ele fala aqui do filho pródigo e da ovelha desgarrada, também quer levar nossa alma ao arrependimento. Então, vejamos, meus irmãos, que esses espíritos que passaram por nós outros aqui na Terra, Vinícius, professor Clóvis, mesmo sem, né, serem intermediários de algum outro espírito que se comunicasse, né, escrevesse através deles, né, pela mediunidade, né, psicográfica ou pela psicofonia, eles estavam já naquele momento ali, vivendo entre nós outros, com um grau, né, de elevação espiritual, de sabedoria, que nos dão lições como essas que nós vamos ver aqui. Vinícius abordou um determinado aspecto. O professor Clóvis agora está abordando outro. Então, quanta bênção, quanta graça, quanta misericórdia de Deus para conosco. E a gente muitas vezes, né, não valoriza. Né? Ouvida, fala que, livro para criança, não vou nem ler. Né? Às vezes compra, bota lá na estante lá dos filhos, dos netos, mas não tem a curiosidade de ler. E às vezes tem lições preciosíssimas. Então, também quer nos levar, esta parábola, nossa alma ao arrependimento de nossas faltas. A história nos mostra que existe um Deus de bondade que quer salvar-nos de nossos erros e pecados. Se uma pobre mulher, ao perder uma pequena moeda, se esforça para encontrá-la e não descansa enquanto não a acha, também Deus, meu filho, nos procura. Olha aí, Deus nos procura, sem cessar, nos quartos escuros de nossas vidas. Às vezes a gente não está com a encarnação toda perdida no pecado, mas está num momento da encarnação revoltado, né, com um sentimento de vingança, alimentando maus pensamentos, maus sentimentos. E aí, o professor Clóvis está a dizer aqui, Deus está a nos buscar sem cessar nos quartos escuros de nossas vidas. Também Deus, diz ele, acende uma candeia e nos ilumina, pois nós somos suas dracmas perdidas. Ele quer encontrar-nos, ele nos quer para si mesmo, para o seu reino, para a felicidade eterna que nos reserva. Olha a congruência do professor Clóvis com Vinícius. A felicidade eterna que nos reserva. Olha a unidade do destino que Vinícius falou. Né? É a mesma coisa que o professor Clóvis Tavares está falando aqui com outras palavras. É por isso, filhinho, que o céu também se preocupa em iluminar a terra. É por isso que Deus possui um imenso exército de benfeitores celestiais, que são os bons espíritos, os espíritos da luz, do bem, que incessantemente nos inspiram seus bons pensamentos, ajudando-nos sempre, ensinando-nos a vontade divina em suas mensagens. Os benfeitores espirituais são como que as candeias de Deus
Olha que comparação, que metáfora maravilhosa. Os benfeitores espirituais, os santos, os anjos, todos esses espíritos para os quais nós oramos, rezamos, pedimos ajuda, proteção, diz o professor Cláudio, são como que as candeias de Deus. E nós, as dracmas perdidas. Nós estamos no chão, na poeira de nossos erros, longe da luz e da verdade. Mas os benfeitores espirituais, as candeias de Deus, nos iluminam. Se nós nos entregarmos em suas mãos, se aceitarmos sua luz e nos arrependermos, olha a questão do arrependimento. Se aceitarmos sua luz e nos arrependermos sinceramente de nossas faltas, eles nos tomam sob sua guarda. Eles nos acham. Olha aí, usando a metáfora, né, que Jesus usou na parábola. A mulher não saiu procurando aquela moedinha que estava perdida e achou. Então, o professor Cláudio está dizendo, os espíritos querem também nos achar no arrependimento sincero, nos achar na luz, na verdade, e se alegram muitíssimo com a nossa regeneração. Há, então, muita alegria no céu entre nossos benfeitores espirituais, porque nossas almas saíram da escuridão do erro, aceitaram a luz da verdade e voltaram para as mãos de Deus. Que você, querida criança, pense bem, medite sinceramente sobre esta parábola. Se você se sente uma dracmazinha perdida, isto é, se você reconhece seus defeitos e imperfeições, não se esconda da luz da verdade, que está em Jesus Cristo. E aqui tem até também, para quem conhece, né, de certa forma, né, nas entrelinhas do que o professor Clóvis acabou o professor Clóvis escreveu, que nós acabamos de ler, né, uma menção, uma referência para quem conhece, né, o mito da caverna de Platão, né, que é sair para a luz, né, vir, né, para enxergar a realidade da vida, né, do mundo. Então, não se esconda da luz da verdade. É a exortação do professor Cláudio, que está em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Deixe que os mensageiros divinos, que são as lâmpadas do céu, achem você, para fazer de sua alma arrependida uma alma pura, bondosa e obediente a Deus. Então é a exortação de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, ele termina, se você proceder assim, dará muita alegria a eles e será imensamente feliz. Que maravilha, hein? Que maravilha. Então, voltando aqui a Vinícius. Agora, os acessórios muito preciosos, né, que ele diz que estão dentro da parábola da dracma perdida. A personagem em destaque neste apólogo é a mulher, dona de casa. Ela perde uma dracma das 10 que tinha em mãos. Incomoda-se, aflige-se seriamente com o sucedido, procurando sanar o mal de que se reconhece culpada. Rebusca diligentemente os escaninhos, remove os trastes que guarnecem os aposentos. Quer dizer, a mulher, nessa parábola, né, que Jesus contou, ela faz uma faxina, tira os móveis do lugar, varre, né? Inclusive no livro aqui do professor Clóvis, eu vou mostrar aqui a vocês. Tem uma ilustração que é exatamente a figura de uma mulher com uma vassoura, varrendo. Né? Porque ela saiu a procurar, né, a sua moedinha perdida. E que interessante, né, que Jesus usou essa comparação, essa figura, essa metáfora, porque ele quis dizer com isso que a gente tem valor.
para Deus, para Ele. Pode ser só uma moedinha, mas é uma moeda, tem um valor, né? Então, Deus, Ele não desvaloriza ninguém, meus irmãos. Essa que é a verdade. Nós desvalorizamos as pessoas, muitas vezes, pela aparência, né? Pela instrução, né? Educacional, né? Se tem faculdade, todos os meus amigos têm faculdade. Todos os meus amigos têm pós-graduação. Que besteira, né? Então a gente desvaloriza as pessoas por causa do tipo de roupa que elas usam, né? Pela aparência, pelo grau de instrução, pelo dinheiro, né? Pode até não estar bem vestido, não ser culto, mas tem dinheiro. Opa, aquele ali eu vou ser amigo dele, porque é um cara rico, né? E tal. Então, a gente tem todas esses preconceitos, essas infantilidades, né? Das quais nós nos envergonharemos um dia. E aqui, né, o desenho é bem simplesinho aqui. A mulher, né, com a vassoura, varrendo a casa. Tira tapete do lugar, tira móvel, né, varre aqui, varre ali, ilumina onde estiver mais escuro, né, sem uma visibilidade perfeita, para achar uma moedinha. Por quê? Porque é uma moedinha que vale. Então Deus é assim conosco. Nós, se não estivermos num grau espiritual, né, de evolução, de adiantamento, condizente com o que Jesus quis ensinar nessa palavra, muitas vezes, no nosso dia a dia, né, a gente perde determinadas coisas, determinadas pessoas, e a gente age não como essa mulher da parábola, né, que ficou preocupada, agiu de forma diligente, não sossegou, não acalmou, não aquietou-se, enquanto não achou aquela moeda perdida. Muitas vezes a gente age como, meus irmãos? Por exemplo, né, eu perdi um amigo, né, eu desfiz a amizade com um amigo. Eu tenho outros 9. Então, né? E às vezes até no campo material. E é exatamente isso que Vinícius vai falar agora, aqui dos acessórios muito preciosos que estão contidos nesta parábola. Vejamos. A personagem em destaque neste apólogo é a mulher dona de casa. Ela perde uma dracma das 10 que tinha em mãos. Incomoda-se, aflige-se seriamente com o sucedido, procurando sanar o mal de que se reconhece culpada. Rebusca diligentemente os escaninhos, remove os trastes que guarnecem os aposentos, até que encontra a moeda desaparecida. Rejubila-se com o resultado de suas pesquisas e, dando expansão à sua alegria, comunica o fato às vizinhas para que participem do seu justo contentamento. Ora, por que Jesus usou dessa semelhança? Porque comparou o zelo divino na salvação das almas com o zelo da mulher na função de economia no lar. Vejamos a sabedoria de Vinícius, meus irmãos. Porque comparou o zelo divino na salvação das almas com o zelo da mulher na função de economia do lar. Naturalmente, porque é essa a missão da mulher no seio da sociedade. Da maneira como se desempenha esse papel, depende a tranquilidade e o bem-estar da família. Vejamos a sabedoria de Vinícius, hein? Olha quantas lições a parábola de Jesus tem. E muitas vezes nós não temos olhos de ver. Jesus disse, né? Mais ainda. Então vou repetir aqui, ó. Da maneira como se desempenha desse papel, depende a tranquilidade e o bem-estar da família. Mais ainda, resulta do seu zelo no cumprimento dos deveres domésticos
a estabilidade e a segurança social. Rui Barbosa uma vez afirmou: a família é a célula máter da sociedade. E é verdade. Família desestruturada, sociedade desestruturada. Estamos a testemunhar, a vivenciar hoje isso. Então, saber gastar, diz Vinícius, é tão importante como saber ganhar. Se são necessários certos requisitos e predicados para ganhar, outros não menos importantes são precisos para aplicar o que foi ganho. O desequilíbrio das finanças domésticas, fonte de desventuras e até do esfacelamento de muitos lares, tem origem, muitas vezes, no descaso ou na má aplicação dada pela mulher às receitas de que pode dispor. Olha a importância da mulher equilibrada na família, no lar, né? Que sabe administrar. Pode ter muito dinheiro, né? Ah, eu só perdi uma moedinha de 10 centavos, de R$1. Enfim, eu só perdi uma nota de R$10, uma nota de 100. Eu tenho não sei quantos mil no banco. Meus irmãos, Vinícius está destacando como que uma pessoa equilibrada na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. E aí vamos estender, porque ele diz aqui, né? Estabilidade e segurança social. Então, um ser humano, não apenas a mulher tem um papel fundamental, não é, né? Nada diferente disso. Agora, não somente a mulher, né? Qualquer pessoa na administração do seu lar, né? Da sua empresa, da sua instituição religiosa, se não tiver equilíbrio, é a casa edificada sobre a areia ou a casa edificada sobre a rocha. Tudo pode desmoronar, meus irmãos. Então, vejamos a importância do que Jesus quis nos dizer. E aí, por que ele usou? Porque essa parábola da dracma perdida, que tem o mesmo conteúdo em tese da ovelha desgarrada e do filho pródigo. Porque essa talvez calasse mais fundo no coração das mulheres. Sabedoria divina de Jesus. Então, repetindo, saber gastar é tão importante como saber ganhar. Se são necessários certos requisitos e predicados para ganhar, outros não menos importantes são precisos para aplicar o que foi ganho. O desequilíbrio das finanças domésticas, fonte de desventuras e até do esfacelamento de muitos lares, tem origem, muitas vezes, no descaso ou na má aplicação dada pela mulher às receitas de que pode dispor. Qual a mulher, pergunta Jesus, que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não faz tudo o que pode para encontrá-la? Essa interpelação dá lugar a considerar-se como anormal a mulher que não denota naturalmente aquele ardor, aquele zelo no desempenho de sua missão de mantenedora do equilíbrio financeiro do lar. Porque não é só o homem, como está na parábola que Jesus contou, que pode ser um filho pródigo, não. Muitas mulheres podem ser pródigas, talvez por não valorizarem, né, por terem facilidade, ou por terem se casado com maridos ricos, ou por elas serem as provedoras, né, porque hoje, com o avanço, né, a igualdade que as mulheres alcançaram em relação aos homens, né, trabalhando fora de casa, tendo profissões, sendo líderes, sendo empreendedoras, muitas vezes as mantenedoras são elas próprias e não os homens, né? E por isso se acham no direito de gastarem o que quiserem, quanto quiserem. Então, quer dizer, começa a gerar também um desequilíbrio, né, que nem o homem deve ter e nem a mulher. Seja porque tem muito, seja porque não tem, né? Seja porque ele ou ela produz, seja porque, já que eu
não produzo, mas eu fico em casa, né, tomando conta da casa e tal. Então agora eu quero compensar, digamos assim, né? Ah, é o marido, né, é o homem que é o provedor, a mulher, então eu vou compensar, já que eu não trabalho fora, já que eu fico dentro de casa o tempo todo e tal. Então eu vou compensar, vou gastar, vou pro shopping, vou isso, vou aquilo. Ou o contrário, o homem, né? Que a mulher é a provedora. Né? Ah, já que eu estou, né, com esse papel aqui, né, que fico dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos e tal, vou pegar o dinheiro da minha esposa, né? E então assim, é uma série de incongruências, né? Desvalorização do trabalho do outro, né? Porque o dinheiro está chegando ali, está provendo, né? Tá sendo suficiente, ou, né, mal dá para... Mas graças ao trabalho do outro, ou graças ao trabalho conjunto, é valorizar, é exatamente o amai-vos uns aos outros, né? Amai o próximo como a si mesmo. Então, eu valorizo o meu trabalho, eu tenho que valorizar o trabalho da minha esposa. A esposa valoriza o seu, né, a mulher valoriza o seu trabalho, ela tem que valorizar o trabalho do homem também, do seu marido. Então, é isso, né? E ela tem uma função, porque aí passa para os filhos também, na educação, né? Se os filhos não têm uma noção transmitida, exemplificada pela mãe, de valorizar, né, o ganha-pão, né, o salário ali de cada um, ou de quem for o provedor, né, como que eles vão agir, né, perante a vida? Não dão valor a nada. Acha que, se eu perder, se quebrar, né, mamãe, papai compra outro. Então, quer dizer, a gente tem uma missão, né, em relação à família, aos filhos, de educar, e isso tudo vai refletir, como disse Vinícius aqui, na sociedade. Muitas vezes a gente vê posturas das quais a gente se admira, né, e em relação às quais a gente se revolta, mas que começaram onde? Dentro de casa, dentro da família. Não liga não, quebrou, eu compro outro para você. Perdeu, não tem problema, está aqui um novo. Então, não passa por uma frustração, por uma privação para poder valorizar, né? Então, isso tudo faz parte do amadurecimento, né? Da valorização que nós devemos ter em relação às coisas, do respeito que nós temos que ter em relação às pessoas que não têm o que a gente tem. Então, desperdiçar comida, né? Desperdiçar roupa, enfim, ser consumista, comprar coisas que não vai usar, né? Ou comprar coisa repetida, não se dá conta nem de que já tem aquilo. Isso é uma falta de respeito com quem não tem condições de ter aquilo, meus irmãos. Jogar comida fora, né? Deixar no prato e jogar fora, um monte de gente passando fome, morrendo. Isso é uma falta de respeito, né? Mas não tem problema, né? Porque essa comidinha que eu joguei fora aqui não faz diferença. Amanhã eu vou ter, na próxima refeição eu vou ter outra comida, né? Então, quer dizer, tudo isso está embutido na parábola que Jesus contou. Vejamos a sabedoria de Jesus, divina. Então, Vinícius, professor Clóvis estão aqui a trazer para nós outros tudo isso que muitas vezes nós não percebemos, né, nas nossas leituras rápidas, na nossa pequenez espiritual, na nossa imaturidade, na nossa incompreensão. Então a gente não percebe nada disso. E eles estão a nos trazer tudo isso. Então, repetindo, né? Qual a mulher, pergunta Jesus, que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não faz tudo o que pode para encontrá-la? Essa interpelação dá lugar a considerar-se como anormal a mulher que não denota naturalmente aquele ardor e aquele zelo no desempenho de sua missão de mantenedora do equilíbrio financeiro do lar. Exemplifiquem-se, portanto, neste ensinamento, as mulheres, e aí Vinícius fala, e também os homens. A mulher no sentido de se desobrigar com o devido escrúpulo e critério do elevado cargo que lhe compete na ordem social. O homem
no que respeita à consideração e ao merecimento em que deve ter o trabalho da mulher. Olha aí, o que nós acabamos de falar. Trabalho esse tão ou quiçá mais meritório que o seu, do qual tanto ele se ufana e tanto se orgulha. Mesmo que a mulher não trabalhe fora, né, não aufira renda, ela está, sem ela não haveria o lar, não haveria a família. Então o homem não pode desvalorizar e também a mulher não pode também querer ficar se compensando, né, se premiando, digamos assim. Ó, já que eu não trabalho fora, né, que eu fico dentro de casa e tal, essa luta minha, essa sina, eu vou compensar, né, eu vou me presentear, eu vou me premiar, e aí pronto, né, vira uma pródiga, né, vai pegar o dinheiro lá que o marido consegue e tal, e vou gastar, e às vezes é ela que faz essa postura dos filhos em relação a não valorizar, né, muitas vezes as crianças, os adolescentes não têm noção de quanto vale o dinheiro, né? Você fala para uma criança, às vezes, o preço de um determinado produto, a criança não tem noção. Se 10, 100, R$1.000, para ela é a mesma coisa. Então, quer dizer, uma forma de educar muito boa, né? Eu ainda não sou pai, mas sou tio, né? E já fui filho, né? Sou filho. Fui filho criança, fui filho adolescente, né? E sou hoje um filho adulto, mas tem sobrinhos, né? Tem conhecidos e tal. Uma forma maravilhosa do pai e da mãe educar os filhos, né? Os avós, os netos, os tios, os sobrinhos, até nos colégios, né? Há colégios que já tem disciplina de economia, finanças, dar mesada para a criança poder administrar o próprio dinheiro, né? Aí ela vai começar a valorizar. Opa, peraí, custa isso? Eu tenho tanto, né? Então eu tenho que maneirar aqui, né? Não vou comprar isso, vou comprar aquilo, né? Até há poucos dias atrás eu ouvi de uma amiga, né, que tem filhas, crianças, adolescentes e tal, passaram a dar para mais velho uma mesada, e aí a menina começou a tomar conhecimento de quanto vale o dinheiro. E ela que gosta de comprar algumas coisas pela internet e tal, né, com o acompanhamento dos pais. Ué, mas eu vou pagar tanto de frete? Opa, né? Agora é o dinheiro dela que está pagando, não é o dinheiro do papai e da mamãe, né? Então, não vou comprar nesse site não, que o frete está muito caro. Então, é uma educação muito boa, né? Você dar mesada, né, para o filho, para o neto, né, até para o sobrinho ou para a sobrinha, né, se você tiver condições, que ajuda a educar. Falando, apenas para terminar a nossa reflexão aqui, nós temos dito reiteradamente nas nossas últimas pregações a importância da humildade, né, uma das virtudes que Jesus nos exortou a ter, que foi a primeira a qual ele disse que quem alcançasse, quem desenvolvesse, seria feliz, bem-aventurado e herdaria a terra, inclusive, né, que é a humildade, e que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, capítulo 17, tem uma mensagem aqui de Lázaro, ou melhor, de François-Nicolas Madeleine, falando em geral sobre a virtude. Não é uma determinada virtude, é a virtude, né, de uma forma genérica. Mas ele termina, meus irmãos, François-Nicolas Madeleine, ele termina dizendo: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Então, meus irmãos, olha aí, a humildade é a chave que abre a porta do mundo das virtudes. E se a gente não tiver humildade, né, para valorizar
o outro, valorizar o trabalho do outro, valorizar essa moedinha, mesmo que a gente continue tendo 9, porque Deus age assim conosco. Nós não podemos desprezar nada nem ninguém. Então, eu tenho 10 camisas, perdi uma, não tem problema, continuo com 9. Ou então compro mais uma, né? Eu tenho não sei quantas refeições por dia, então se eu jogar um pouquinho fora aqui do que restou no meu prato na hora do almoço, não tem problema, porque na hora do jantar eu vou ter. Então, a gente saber valorizar, né, e ser diligente, né, se alegrar quando a gente, né, consegue cumprir com a obrigação, assim como os espíritos se alegram quando nós outros, né, nos deixamos atingir pela luz da verdade, a luz, né, divina, a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e arrependendo-nos, caímos em nós mesmos, levantamos-nos e vamos ter com o Pai, né? Então, essa parábola maravilhosa fica para nós outros, com essas reflexões do professor Clóvis Tavares, de Vinícius, e que possa calar fundo nos nossos corações, mesmo que nós não sejamos mulheres, não sejamos donas de casa, né, e não estejamos com esse papel importante que a mulher tem no lar, na família, na sociedade, mas que somos colaboradores, né, de certa forma, cumprindo, né, com a função, a determinação, o dever que nos cabe, seja em que posição, função, sexo estejamos na atual encarnação. Então agradecemos a Deus por essa maravilha que nos chegou através do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos e benfeitores que nos trouxeram as suas interpretações, professor Clóvis, Vinícius, e pedimos permissão para encerrar a pregação de hoje, agradecendo a você também que nos acompanhou e nos ouviu. Um bom final de sábado, um domingo e uma semana de paz, trabalho, realizações e muita fé e humildade, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos.